A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí. Agora estudo bíblico, livro de Abacuque. Aí vai ficar faltando apenas um, que acho que é o livro de Joel. Então vamos lá. Vamos ver. Paraná, paraná. Livro de Abacuque, capítulo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo o lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim Não a é muito justiça. diferente dos tempos de hoje, né? Ele está se referindo àqueles tempos, mas também os tempos que virão, né? Então ele está fazendo questionamento ao Criador aqui, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Divertida. O profeta, Olhem né? as O Abacuque. nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? É o questionamento do profeta, né? Mas é o questionamento que a gente vê hoje, né? E o Criador responde, para não ter inveja do caminho dos ímpios, deixar eles prosperarem, porque no tempo do Criador eles vão colher o fruto amargo, né? Eles vão colher o juízo. Então tudo é no tempo do Criador. É lógico que a gente sofrendo as injustiças, as maldades, as perversidades, vendo morte, vendo injustiça no mundo, né? Desde de que o mundo existe, né? E até hoje. E a gente, é natural a gente se inconformar com isso. Ficar inconformado com isso. Mas o Criador sabe de todas as coisas. No tempo dele, ele vai agir. Os decretos dele já estão determinados. Os malignos, ou os injustos, ou os, né, que fazem as perversidades e não querem se converter, eles pensam que não vão ser castigados, mas o dia do juízo vai vir. Só que é no tempo do Criador, do jeito dele, e a gente tem que aceitar a forma dele fazer, né? Ele sabe todas as coisas.
né? É lógico que a gente geme com as perversidades, mas vai vir o tempo da glória, do estabelecimento da justiça e do juízo do Criador, né? A gente quer que as pessoas se arrependam, mas a gente sabe que muitos não vão, né? Então o juízo do Criador tem que ser derramado para proclamar a justiça dele no mundo. Cedo ou tarde isso vai acontecer, já tá, não está muito longe não. Vamos lá, vamos dar sequência. Abacuque 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Olha lá, ela tempo fala designado. do fim e não falhará. Olha lá, Ainda que tempo do demore, fim. espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio Para o está tempo do Criador, ele não está atrasado com nada. Um dia para o Criador é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não trabalha no nosso tempo. A gente que acha que está atrasado, mas não está. Né? Tudo vai se cumprir conforme o decreto dele. Independente da ação do ser humano querer ou não, do que pensa ou não, o decreto do Criador está decretado em ponto final. Não depende da vontade, do querer, do achismo de ninguém. Nem do tempo de ninguém, do ser humano aqui da Terra. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, por isso que é besta mesmo. Ou a pedra sem vida, o Criador chama de besta. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque 3.
Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo. O sol e a lua pararam. É excelente essa parte. Aí já me lembra para mim falar. Quem roda é a terra ou é o sol e a lua? Porque se aqui está escrito que o sol e a lua parou, é porque eles andavam. Eles se moviam. Aí na cosmologia globo, diz que a terra é que se move. Eu vejo a gente andando sobre a terra, não a terra andando, ou se movendo. Eu vejo o sol em cada lugar diferente. E a lua também. Quem é que se move? Não, mas tudo bem, né? Esse é outro assunto. Eu só quis dar uma pitadinha aqui, uma provocação para os globalistas, né? Então, aqui, ó, ele tá falando, né? Abacuque está questionando, né? Porque o Criador vê a maldade e tal, e no tempo dele não fazia nada e tal. Queria que eles fizessem as maravilhas de novo, que ele fez no passado. Mas tudo é no tempo do Senhor e como ele quer. É o que eu falei, né? Não adianta a gente, né? E os maus vão pagar por tudo. Cedo ou tarde a conta vai chegar, né? Não se preocupe. Vamos lá. As flechas voadoras diante do lampejo de tua lança reluzente. E como não temeram Deus, porque o temor dos salvos, do aquele que crê no Criador, é um temor de reverência, de respeito, né? Não é um temor de medo da consequência, porque nós não temos que temer a ira do Criador, porque se nós cremos que estamos na mão dele, a ira não vem para nós, a ira vem para os ímpios, que continuam nos pecados, na maldade, né? O que vem para nós é a grande tribulação, as provações, mas a ira não, entendeu? Então, as pessoas zombam e não tem temor do Criador, só que no dia do juízo, aí vai ter temor, porque aí, diz lá o livro que eu gravei de Sofonias, que o dia do Salvador e do Criador, para os salvos, sim, vai ser glória, mas para os ímpios vai ser dia de angústia, de grande lamento, de aflição, de grande tormenta e de densas trevas. Então, né? Aí, ó, não vai temer não, né? Vamos ver na hora do dia do juízo. O que vai acontecer? Vamos lá. Largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para Esperamos salvar com o paciência. teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram,
minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Tá vendo? Mesmo Tranquilo, não com a florescendo paciência. a figueira e não havendo uvas nas videiras, Em outro mesmo livro tá assim, que eles dizem, o Criador não faz bem nem mal. Aí o Criador responde, a um só dia mandarei assolações a esse povo, destruirei da face da terra. Então, né, vou dizer mais o que? Tudo no tempo do Criador. Se ele fez lá no passado, vai fazer agora. É só que é no tempo dele, do jeito dele, não do jeito que a gente quer e no nosso tempo. E ele dá chance até pros malignos se arrepender. Por isso que ele não, né, ele dá tempo. Mas chega uma hora que o tempo se esgota. Aí o juízo cai, né, sobre toda a pessoa. Hoje ele está mandando em escala o juízo, de pouco. Mas e algumas já estão tomando o juízo do Criador aí. Muitas já estão perdendo vidas por causa de coisas ruins que fizeram. Já estão, se não estão perdendo a vida, estão tomando consequência dos seus atos. Algo está acontecendo. É que as pessoas não enxergam. Eu vejo, né? Mas é a escala. Mas vai chegar o tempo que vai vir tudo de uma vez. Aí vai, quando o anjo tocar a trombeta lá de Apocalipse, meu, aí sim o chicote vai estar lá. Vamos lá. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí. O Senhor, o soberano, é a minha força. Né? Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Espere no Salvador, espere no Criador da nossa salvação, né? Isso aí. Então esse foi o vídeo, mais um. Vamos pro último vídeo agora, né? Creio que é o profeta Joel, né? Compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito. Aqui a gente tem que ter temor e tremor do Criador, né? Porque não que a gente deseje mal aos ímpios, que desejamos que eles se convertam. Mas como a gente sabe que muitos não querem, querem continuar na sua ganância, no seu domínio ao mundo, nas suas malignidades, cedo ou tarde a conta vem. Ninguém do Criador se escarnece. Ninguém do Criador se zomba. E cedo ou tarde as colheitas... Quando eu falo de maldade aqui, eu não estou falando só de perversidade, de coisas horrendas, não. Eu falo de pessoas que vivem na prática do pecado, prejudicando outra, cometendo injustiça, inveja, mentindo, caluniando. Não estou falando só de de guerra, de pessoas poderosas que querem dominar o mundo, querem com as suas ganâncias. Estou falando de pessoas também do dia a dia, pessoas comuns, que não se arrependem dos seus malefícios, entendeu? A gente quer que se convertam, mas se a pessoa não quiser, porque depende dela, primeiro depende do Criador também, mas como ele dá o arbítrio da escolha da pessoa seguir o mal e o bem, né? E ela não quer se arrepender, então o juízo cairá, cedo ou tarde, porque o Criador é Criador de justiça. Ele não contempla com a maldade, não. Ele não manda agora porque não é o tempo. É tudo do jeito dele, no tempo dele. Mas a conta vai vir sim. Já veio para muitos, porque não vai vir para esses aí. Deixa lá. Deixa estar. Tenhamos paciência. O dia do Salvador e do Criador tá para vir. Aonde vai se restabelecer a justiça. Mesmo que a gente parta desse mundo e não veja. Mas quando a gente voltar... a gente vai ver todas as coisas estabelecidas assim. Eu creio nisso e eu creio tudo a palavra do Criador. Então, né, não tem parte só filosófica. O reino de Deus está dentro de vós. Tá assim. Mas aí anula todas as profecias, né? Não, que não tem dia do juízo, não existe apocalipse, é tudo gnóstico, é tudo espiritual. Não, fazemos aqui só as coisas daqui.
né? Que o mundo continua e não vem o juízo do Criador coisa nenhuma. Não vem, vai nessa. Não tem Apocalipse, vai nessa, né? Pega só a parte filosófica, que é lindo, que é maravilhoso, que ela existe, que o reino de Deus começa dentro de nós, assim como quem está na terra, também a terra começa aqui nessa terra. O inferno, a gente faz o céu e o inferno aqui, mas ele tem uma continuidade depois dessa vida. Aí fala que não, é dentro de nós, e aí a evolução, e que você vai evoluindo espiritualmente, mas o mundo se acaba aqui para quem, né, que não é assim, que não vai ter juízo coisa nenhuma, vai nessa. Então, esperamos para ver. É bonito, é muito bonito só a parte filosófica, né? É lindo, é maravilhoso, é reconfortante. Mas não desprezeis as profecias, a palavra fala. Tanto a parte confortante, filosófica a gente tem que adquirir da palavra, mas também não desprezeis as profecias, não desprezeis a repressão do Criador, não desprezeis a mudança de vida, de caráter, de postura. Temos que nascer de novo, não podemos viver em pecado não, e achar que tudo tá lindo, que nada vai acontecer. Não vivemos só. A gente tem que tá na mão do Senhor, não temos que temer, mas temos que estar alerta, temos que estar vigilantes, sim, com sinais, entendeu? Não é pão e circo só não, irmãos. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem que viver a nossa vida, estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, passear, ter a nossa vida com nossos familiares, também temos que ao mesmo tempo estar vigilante, porque senão seremos pegos de surpresa. As pessoas, elas pensam só na parte das bênçãos terrenas que o Criador pode dar para ela. Ela não pensa na salvação das almas e se alinhar e estar vigilante com os sinais do final dos tempos. Porque não adianta nada você se agarrar com o Criador e falar assim, ele vai me evoluir espiritualmente, eu vou conquistar minhas coisas aqui, eu vou fazer isso, tal coisa, ele vai me abençoar e tal área, mas e a salvação da alma? E a vigilância do final dos tempos? E você andar alinhado para quando o Salvador voltar, será que a gente vai subir? Então tem que estar atento nisso também, né? Mas as pessoas só querem as coisas, só pensam nas coisas terrenas, só deste mundo aqui. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo, compartilhe, deixa o like, badalhe o sininho. Por favor, deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros irmãos. E compartilhe, né? Para chegar mais conhecimento, tá bom? Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. Amo todos vocês no Messias. A gente tem que fazer o exercício, irmão, de arrependimento, de techuvá, né? Que é arrependimento, manifestar a nossa emuná, que é a nossa fé verdadeira, né? E tá vigilante, tá se aperfeiçoando, buscando o Criador, intimidade com o Pai, com o Filho, né? Orando, lendo as Escrituras, tá vigilante por os acontecimentos, pra gente não ser pego de surpresa, tá bom? Então esse foi o vídeo. Até o próximo, fui, muito obrigado.